Deus, amém? Fica de pé para nós orarmos juntos. Que alegria você aqui nessa noite. Eu queria liberar uma palavra de Deus para a sua semana. Muito obrigado. Parabéns pela dança. Eu quero liberar uma palavra de Deus no teu coração nessa noite. Que essa palavra dê norte e abençoe sua vida. Traga entendimento, esclarecimento e luz ao teu coração. Eu quero dizer que você começou a tua semana no melhor lugar, da melhor maneira, da melhor forma na casa de Deus. E Deus, Ele é recompensador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa quem o busca. E se você veio aqui buscar o Senhor, eu quero dizer, há uma recompensa de Deus para a tua vida. Há algo de Deus para você. Você crê assim? Se você puder colocar a mão na direção do seu coração. Espírito Santo, obrigado por nos trazer a esse lugar. Esse lugar não é outro lugar senão uma casa de oração. E numa casa de oração eu entendo que destinos são destravados. Numa casa de oração eu entendo que a nossa sorte é mudada. A rota da nossa vida, ela é recalculada. E nós voltamos a olhar firmemente para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu te agradeço por cada jovem, cada adolescente. Te agradeço por cada homem, cada mulher aqui. Eu te agradeço pelos casais que aqui estão. Também te peço por cada família representada. E peço a Deus que caia sobre nós o temor do Senhor nessa noite, mas de uma maneira tão intensa. Ó Deus, que a gente saia daqui com o coração sábio para aplicar o conhecimento da maneira exata, da forma correta. Ó Deus, eu não sei que tempo que os meus irmãos que estão aqui estão atravessando, eu não sei que luta que eles estão passando, eu não sei o deserto que, ó Deus, se apresentou diante deles, mas eu creio que o nosso Redentor vive e Ele diz na sua palavra que Ele se levanta em nosso favor. Então nós clamamos ao Teu nome hoje, que através da ministração da Tua palavra o Senhor vá se levantando em nosso favor. Fortaleça aqueles que chegaram aqui tão cansados, pessoas que chegaram aqui tão abatidas, com a alma tão abatida. Senhor, eu te peço hoje, libera força, 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 meu Deus, em nome de Jesus. E que dessa noite em diante a nossa caminhada seja diferente. Que dessa noite em diante a gente encare os tempos difíceis, os tempos de crise, ó Deus, com uma outra perspectiva, com outra ótica, debaixo de um outro olhar, olhando com os olhos do Senhor. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado porque eu creio que a minha semana será uma semana muito abençoada, porque eu estou consagrando ela diante do altar do Senhor hoje. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Em reverência à palavra de Deus, pois bons costumes nunca saem de moda. Eu sou da época que quando a gente ia ler a palavra a gente ficava em pé. E a igreja de onde eu vim, tinha uns diáconos que ficavam na porta, eles ficavam com um cartãozinho vermelho. Eu era daquele tipo de adolescente bem agitado, sabe, que ficava fazendo bagunça na igreja. E aquele cartãozinho era o cartão de advertência. Era o primeiro. E se continuasse o segundo, ele me convidava a ser retirado do estabelecimento. E por várias vezes o diácono me tirou do tempo, falou: ô filho do Messor, vai lá para fora que tu tá a fim de conversar. Eu quero dizer para você, assim, não tem nenhum diácono com cartão vermelho aqui para te barrar e te pôr lá fora. Mas em reverência à palavra de Deus, abra a sua Bíblia em livro de Gênesis, capítulo de número 26, verso de número 12. Gênesis 26, verso 12. Oh, meu Deus, dê graça para a gente dividir, compartilhar aquilo que a Tua palavra diz hoje. O verso 12 diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava.
semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor abençoava, enriqueceu o homem, prosperou e ficou riquíssimo. No lugar de Isaque, você vai parafrasear, você vai falar o seu nome. Eu vou gritar o meu aqui. E aí você fale o seu. Semeou o Júnior naquela terra e em 2026 recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Olhe para o seu vizinho e diz assim: eu profetizo que nesse ano ainda Deus te abençoará poderosamente. Glória a Deus. Tome o seu lugar celebrando a Jesus. Eu queria que você tivesse com a sua Bíblia aberta e também o teu coração. Porque às vezes tem gente que abre a Bíblia, tem com o coração e ainda fecha a cara ainda. Mas que você abra a Bíblia, escancare o teu coração. Eu quero dividir com você esse capítulo de número 26 do livro de Gênesis. Vai contar a história do filho da promessa, Isaque. Ele nasce debaixo de uma promessa que Deus tinha feito ao pai dele. Eu vou te abençoar, você vai ser próspero, você vai ser fecundo, você vai ser pai de uma multidão, você vai ser pai de nações. Mas a Bíblia diz que o Abrão, ele vai passando os anos, ele recebe uma palavra, ele tinha 75 anos. Só que os anos vão se passando e a palavra não se cumpre. E a Bíblia diz no livro de Provérbios que uma promessa adiada, ela adoece o coração. Então eu quero dizer para você, se você tem uma promessa e ela está sendo adiada por muito tempo, e você chegou aqui com o coração adoecido, que hoje seja uma noite de Deus, sabe, deitar azeite e trazer cura ao seu coração em nome de Jesus. Sabe, que Deus te cure para você continuar a jornada até que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Eu quero pregar hoje sobre o tema tempos de crise. Olhe, diga junto comigo melhor, diga assim: tempos de crise. A gente até enrola a língua no tempo de crise. Tempos de crise. Eu quero falar sobre isso, porque tempos de crise são momentos propícios para a gente dar uma virada na nossa vida. E assim, o mês que passou foi um mês assim, bastante desafiador para mim. Eu não gosto de usar a palavra crise, eu gosto de usar a palavra desafio. E o mês passado foi um mês assim, de muitos desafios para mim. Só que no meio dos desafios, parece que Deus, Ele quer chamar a nossa atenção. No meio dos desafios, parece que Deus, epa, olhe para mim, chamar, sabe, para que a gente olhe para Ele. E eu recebi uma mensagem. Meu cunhado, ele é formado em jornalismo, trabalhou em uma TV evangélica, uma TV aberta que existe aqui no Rio, evangélica, e trabalhou na igreja dele, uma mega church que tem aqui no Rio, na área da comunicação, e ele fez muitas alianças. E uma dessas alianças chamou ele para um projeto. É uma TV que está nascendo, é uma TV que está começando no streaming, e ela está abrindo uma TV aberta na Angola. O nome da TV chama TV Brasil Angola. E eles começaram uma programação no streaming e estão precisando de programação, estão precisando de conteúdo. E o meu cunhado vai fazer um conteúdo lá com os filhos dele, algo na área Kids. E a pessoa que entrou em contato com ele falou assim: você conhece mais alguém, algum pastor que você conhece que tenha mensagens gravadas que a gente possa transmitir e tal? E ele entrou em contato comigo, com a Cristiane. E assim, eu não estou colocando meu coração em nada. Porque eu entendo, se eu não tiver expectativa e acontecer, uau, prêmio. Agora, se eu encho meu coração de expectativa e não acontece, uau, decepção. E aí eu não coloquei o coração em nada. Ele falou assim: Júnior, começa na segunda-feira. O programa da igreja de vocês vai ser todos os dias da semana, de 9 da noite até as 11 da noite. Então você vai precisar mandar muito conteúdo, porque são 2 horas que vocês vão poder fazer diversas formas, entrevista, etc. E assim, começa amanhã. Eu nem sei, eu mandei 8 mensagens lá, 4 mensagens minhas, 4 mensagens da Cristiane. Quando eu ver o negócio acontecendo no ar, aí eu vou começar a me mobilizar.
E a gente vai botar um programa lá para a família, vamos botar um programa para o jovem, botar a Yasmin e o João lá para... O João é um artista, né? E ele vai fazer. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque foi num tempo de crise. Aparece uma oportunidade para que nos dê visualização, para que nos mostre. Porque durante muito tempo eu falei, Cristiane, parece que Deus às vezes fica com a mão assim, sabe, impedindo algumas coisas, sabe, o que está saindo desse altar seja revelado, mostrado. Mas o meu coração está muito em paz, porque eu sei que quando Deus, Ele fala, efatá, a porta se abre, irmão, vai ser algo que eu não vou conseguir controlar, você não vai conseguir controlar. Quando o avivamento de Deus chega, não há controle. Quem aqui já foi para a praia e a praia estava meio agitada e você, sabe, veio uma onda após a outra e você tomou aquele famoso caixote e você levantou e quando levantou já veio outro e pá, te arrebentou. E aí veio outro e te arrebentou e daqui a pouco vem o salva-mar para te salvar e você sai cheio de vergonha. Escuta, o avivamento é assim, é uma onda após a outra e vai estourando e a gente perde o controle. Quem toma o controle é o Espírito Santo. Eu quero profetizar em nome de Jesus que venha um tempo de ondas do Espírito sobre a tua vida. Pastor, mas eu estou vivendo um tempo de crise. É no tempo de crise que as ondas de Deus começam a tocar a nossa vida. E eu profetizo hoje as ondas de Deus tocando você, em nome de Jesus. O verso 1 diz que sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar e avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. O verso 2 diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Eu quero falar algumas coisas a respeito do tempo de crise. Tempos de crise são momentos em que pessoas entram num quarto, se trancam e não querem tomar banho, não querem conversa, não querem comer e pedem para si a morte. Tempos de crise é tempo da gente se esconder, é tempo da gente não atender o telefonema do pastor. Tempo de crise é tempo da gente se excluir de tudo. Tempo de crise é tempo onde tem gente que diz assim, não, chocolate dá prazer, e aí come, depois fica com uma crise maior, porque se olha no espelho e está enorme. Tempos de crise, sabe, é tempo onde a gente não quer chorar, mas a gente não para de chorar. Tempos de crise é tempo onde parece que é o fim do casamento. Tempos de crise é tempo onde a gente trabalha, mas parece que a gente não vê resultado do nosso trabalho. Mas eu quero dizer para você que tempos de crise são tempos de manifestações da presença, da glória e do poder de Deus na nossa vida. O grande problema é onde os nossos olhos estão focados. Se os teus olhos estiverem focados no furacão, você só vai ver destruição, morte, problema. Mas se os teus olhos estiverem no Senhor, você vai ver livramento, você vai ver, sabe, a mão de Deus te alcançando, você vai ver o favor de Deus te levantando. E eu profetizo em nome de Jesus que se você entrou aqui vivendo um tempo de crise, há um escape, há um livramento, há uma promessa de Deus que está em andamento, e essa promessa vai se concretizar na sua vida. Então, número 1, tempo de crise é tempo da gente estar atento às manifestações de Deus. Prepare-se para as manifestações de Deus. Nós temos uma cultura ou uma maneira de enxergar tempos de crise que nos impedem de ver a ação do Espírito Santo. Nos tempos de crise que eu já vivi, foram os melhores momentos de adoração que eu tive junto com a minha esposa. Foi nos tempos de crises que eu preguei, se eu posso assim classificar, a melhor mensagem que eu já preguei. Foi no tempo de crise que nasceu o curso Você é Capaz. E esse final de semana a gente estava, sabe, com uma turma enorme aqui, concluindo o curso Você é Capaz. E na sexta-feira, quando a Cristiane estava abrindo o curso, eu estava ali atrás, me veio uma ideia.
reunir todos os alunos que já passaram por esse curso. Não vai dar aqui dentro, não vai dar num lugar maior do que aqui, porque foi tanta gente abençoada, porque uma palavra nasceu no tempo de crise da minha esposa, e essa palavra do tempo de crise dela abençoou e tem abençoado tantas e tantas pessoas. Então quero dizer para você, é no tempo da sua crise que nasce uma promessa, é no tempo da sua crise que milagres são desatados, é no tempo da nossa crise que nós vamos ver manifestações de Deus na nossa vida. Só que entenda a palavra. O verso 2 diz que Deus aparece para Isaac e diz: não desça ao Egito, permaneça em Gerar. Mas que lugar era esse? Gerar significa alojamento. Eu quero dizer para você, tempo de crise é tempo da gente se trancar no lugar secreto. Tempo de crise não é tempo de eu me esconder das pessoas, é tempo de eu me esconder no esconderijo do Altíssimo. Foi no tempo de crise, sabe, quando a gente iniciou o ministério em Cristiane, cara, foi o tempo que eu mais li a Bíblia. Foi o tempo da minha maior consagração a Deus. Foi o tempo onde, sabe, eu olhava à volta, nada era favorável. E a única coisa que eu sabia fazer era sair do quarto, porque a gente morava dentro da igreja. Eu saía do quarto e ia para o altar da igreja. E eu ia chorar. A Cristiane falava assim: amor, eu não gosto de orar aqui não, porque a gente está orando, daqui a pouco alguém chama. Eu saio do lugar que eu estou ali no meu momento com Deus. A Cristiane subia lá para cima, para o Monte do Batã. Quando ela chegava, irmão, ela chegava cheia de carrapicho, toda suja. Eu falei: mulher, onde que você estava? Ela falou: eu achei um cantinho tão bom lá no monte. Eu falei: fica lá, meu amor, eu vou continuar aqui no altar. Sabe, foi aquele altar, foi aquele monte, que não era figura de um lugar, era o lugar de se esconder em Deus. E tem gente que está aqui me ouvindo hoje, Deus está falando para você: volta para o esconderijo do Altíssimo. Volta para o lugar secreto. Volta para o lugar onde você dobrava o teu joelho e você derramava lágrimas diante do Senhor. Então eu quero dizer para você, número 1, tempos de crise são tempos de manifestação de Deus. Número 2, tempo de crise é tempo de você acessar de novo o lugar secreto de Deus na tua vida. É tempo de você voltar para o quarto. Talvez tenha gente que diga assim: pastor, o meu tempo não era no quarto, era no banheiro, era trancado no banheiro, então volte para lá. O meu tempo era na laje, era em cima do telhado, volte para lá. Eu não sei qual é o teu lugar secreto, mas Deus hoje está dizendo: você quer vencer as tuas crises, volte para o lugar secreto, volte para o lugar da tua intimidade. É só você e o Senhor. Alguém um dia falou assim: pastor, o senhor nunca compôs uma música? Eu falei: não, queria muito, mas nunca me atentei, parei para isso. Mas um dia, eu estava num lugar secreto, irmão, que música linda que Deus me deu. Pastor, por que o senhor não gravou? Porque aquela música era música só minha e do Senhor. Era música do meu lugar secreto. Era música da minha intimidade com Deus. Escuta, o grande problema que a gente vive na nossa geração hoje: a gente vai fazer os nossos momentos secretos, os jovens chamam de devocional, e a gente dobra o joelho. Escuta, é como se eu fosse me deitar com a minha esposa, ter momentos de intimidade com ela, e pegasse a câmera e mostrasse para todo mundo. Sabe qual é o nome disso? Pornografia. É mostrar a minha intimidade para todos. A tua intimidade é você e o Senhor. A tua intimidade é você e Ele no quarto trancado. Por quê? Porque a Bíblia diz: quando você for orar, entra no teu quarto, porque o teu Deus que te vê em secreto, Ele te recompensa publicamente. Escuta, no lugar secreto é gerado, mas a recompensa vem em público. Você está entendendo isso? Tem pais que dizem assim: meu filho é a minha herança. Mas ele foi gerado aonde? No secreto. Escuta, no secreto é gerado.
mas em público é revelado. E eu quero declarar que está chegando o tempo de Deus desenrolar o tapete vermelho, de Deus chamar os trombeteiros, de Deus convidar até os inimigos para observarem aquilo que Ele faz na vida de alguém que decidiu consagrar os seus dias ao Senhor, mesmo no tempo de crise. Número 1, tempos de crise é tempo de manifestação de Deus. Número 2, tempos de crise é tempo da gente voltar para o lugar secreto. Número 3, tempos de crise são tempos de oportunidade. Eu acho que eu já falei aqui na igreja. Um vendedor de calçado foi enviado para uma cidade. E ele seria o único vendedor naquela cidade. E quando ele chegou, ele constatou algo. Ninguém na cidade usava sapatos. Ele trabalhou um mês e não teve sucesso. E ele mandou mensagem para a empresa. Eu solicito retornar, porque a cidade que vocês me mandaram, ninguém aqui usa sapato. E a empresa, tudo bem, pode retornar. Enviou um outro vendedor. O outro vendedor chegou, constatou a mesma coisa. Ninguém aqui usa sapato. E ele falou: esse é o lugar da minha prosperidade. Porque ninguém usa sapato, eu vou vender sapato para todo mundo. Em um mês, aquele cara arrebentou de botar sapato no pé de todo mundo e se tornou o melhor vendedor da empresa. Pastor, qual é a moral dessa história? É como os teus olhos enxergam as oportunidades. Você está vivendo um tempo de crise? Então é um tempo de oportunidade. Eu quero profetizar que portas de oportunidade vão começar a se abrir para você. Pastor, mas eu estou numa crise tão grande. Então fique ligado, porque Deus vai começar a revelar as oportunidades que Ele tem para você e para a minha vida, em nome de Jesus. Quarto lugar, eu quero dividir isso com você. Olha o que diz o texto, versículo de número 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano ele recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou e ficou riquíssimo, e possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Quarto lugar, tempo de crise é tempo da gente amadurecer. Eu vou repetir para você. Tempo de crise é tempo do nosso amadurecimento. Eu nunca mais esqueço uma palavra de um homem de Deus que eu tinha muito apreço. Ele disse: Júnior, a medida do teu amadurecimento será a medida do seu crescimento. E eu pensei rápido, falei: então Deus, me amadurece rápido. Mas tudo que amadurece fora do tempo não tem sabor. Tudo que amadurece fora do tempo, tudo que está fora da época, tudo que está fora da estação, não tem o sabor perfeito. Eu quero dizer para você: permita-se amadurecer. Tempos de crise é tempo da gente amadurecer. O grande problema de gente que vive ciclos e nunca sai daquela crise. Passa ano, sai ano, passa ano, sai ano. Entra um, sai outro. O calendário vai passando. E aí a pessoa permanece a mesma coisa. Por quê? Porque ela não enxergou que a crise que ela está vivendo é a oportunidade de amadurecer. Então amadureça na sua vida profissional. Amadureça no seu casamento. Amadureça como pai para criar os seus filhos. Amadureça, meu irmão,
irmão, como servo de Deus, como discípulo de Jesus, escuta, Deus está impulsionando essa igreja para a gente entrar num tempo de amadurecimento. Sabe por quê? Porque filho pequeno, irmão, ele está feliz enquanto a gente dá. Ele pede, dá. A partir do momento que ele toma um não, ele fecha a cara, faz biquinho, começa a chorar, bota a cara na parede. Escuta, filho amadurecido entende que o não, ele vem para criar carcaça na gente. Filho amadurecido entende que o não, ele vem para fortalecer a gente. Eu quero dizer para você, algumas coisas Deus está te dizendo não para te fortalecer, para te deixar mais forte, para você chegar lá na frente e entender planos, propósitos, projetos que Deus tem para a tua vida. Você compreende isso, sim ou não, hoje? Quinto e último lugar, tempo de crise é tempo de obedecer. Ai, como é difícil obedecer na crise. A gente é tentado na crise a dar um jeito. A gente é tentado na crise a ajudar Deus. Olha, Deus, vou te dar uma ajuda. Escuta, Deus não precisa da minha ajuda. Deus requer a minha obediência. Deus não quer que eu ajude Ele. Ah, não, é porque eu estou me esforçando. Escuta, Deus não quer seu esforço. Deus quer sua obediência. Ah, eu estou conquistando isso porque eu estou me esforçando. Escuta, Deus não quer seu esforço. Deus só requer de nós que a gente obedeça a Ele. Eu acho que eu li na minha Bíblia que está escrito que obedecer é melhor do que sacrifício. Mas esse texto nasceu porque um rei, não era qualquer um rei, ele estava esperando o sacerdote, o profeta chegar, o Samuel. Só o profeta e sacerdote podia imolar um animal e fazer sacrifício. Isso não era papel de rei. Mas o Samuel demora a chegar. E aí o Saul, ele vai e imola o animal e faz o sacrifício. E aí nasce o texto que a gente conhece. Deus não quer sacrifício. Ele quer obediência. Que a gente saia daqui hoje para dizer, Deus, eu quero viver uma obediência total. Porque a bênção de Deus não vem pela metade. A bênção de Deus é integral na sua vida. Mas Ele requer de mim, de você, uma obediência total a Ele. Não adianta, eu estou obedecendo a Deus um pouco mais, pastor. Não é suficiente. Ah, pastor, estou me esforçando para obedecer a Deus. Não é suficiente. Deus requer uma obediência total. Isaac estava sendo tentado a descer ao Egito, mas a voz de Deus diz, Isaac, não desça para o Egito. Não vá para o Egito. Um dia, lá no início da igreja, 2007, falei aqui, eu convidei um pastor, ele para mim era uma referência, era um guitarrista de um pastor de uma grande igreja na época que fazia muito barulho na área do louvor. Eu consegui o contato dele, a igreja era muito pequenininha, era menor do que a gente é hoje, a gente ainda é muito pequenininho. Escuta, e aquele cara veio, eu fui buscar ele lá em Caxias. Ele veio e eu vim conversando, eu estava com uma alegria tão grande, porque o cara que eu ouvia nos CDs, alguém aqui sabe o que é CD? Na época, nos primórdios da humanidade, gravava-se as músicas e colocava, antes era um discão assim, chamado vinil. Isso era lá quando Noé saiu da arca. Aí na época de alguns irmãos que estão aqui, aí o negócio, o disquinho ficou menor e chamava CD, a gente botava num aparelho para tocar. Assim, o jovem não sabe o que é isso, mas assim, é lá dos primórdios da humanidade. E eu vinha feliz no carro, eu falei, cara, esse cara, eu ouço ele tocando. Cara, eu amo o som que esse cara faz, eu estou feliz, ele vai ministrar na igreja que eu estou começando a pastorear, bem pequena. E eu vou ter um tempo com ele. Ele ministrou, foi uma bênção. Quando acabou a ministração, a gente levou ele lá na cozinha da igreja para ele comer alguma coisa com a gente. E ele pegou no meu braço, falou assim, Júnior,
o povo é mau, cara. Júnior, o povo é mau. Eu estranhei, a Cristiane já começou a intercessão. Ele estava muito ferido. As pessoas tinham ferido ele. Ele estava jogando um balde de água fria no garoto que estava começando a pastorear. Por causa das feridas que ele tinha, ele queria transferir isso para mim e dizer: o povo é mau. Quando ele foi embora, a Cristiane falou assim: amor, aquele pastor não está bem, meu bem. Não ouve ele, não. Eu falei: fica tranquila, Cristiane. O pastor está magoado, está ferido. Escuta, talvez você, no momento da tua crise, da ferida, você parou de acreditar em pessoas. Você parou de crer que vale a pena pagar um preço. Mas eu quero dizer para você: permaneça obedecendo ao Senhor. Permaneça servindo ao Senhor. Esse ano vai fazer 20 anos que eu e Cristiane estamos liderando a igreja. 20 anos que a gente está caminhando. 20 anos que a gente está buscando diante de Deus, todo dia. Deus nos dá amadurecimento. Me faz melhor do que ontem. Sabe, eu quero crescer um pouquinho mais. Me ajuda a avançar, Senhor. Me dá estrutura. Me dá cada dia mais um coração de pastor. Sabe, me faz olhar para as pessoas com um olhar de compaixão e misericórdia. Entender que essa pessoa hoje está passando por uma crise, ela não consegue enxergar o plano que Deus tem. E me dá uma palavra para ser um libertador dessa pessoa. E eu estou dizendo isso para você porque o tempo da tua crise é o tempo que Deus está requerendo de você uma obediência. Porque tem algo de Deus na sua vida que vai ser liberado, destravado, quando você passar a obedecer ao Senhor Jesus. Você está entendendo isso? Escuta, Isaac permanece. A Bíblia diz que ele semeia, mas ele semeia num lugar muito difícil, e no mesmo ano ele recolhe 100 vezes por uma semente. E eu quero declarar essa palavra sobre você, que a semente que você lançar na terra, uma semente vai se transformar em 100. Pastor, mas a terra é árida, é seca, está uma crise, está uma luta. Escuta, Deus é contigo. Ele vai cumprir a promessa dele na tua vida. A Bíblia diz que Isaac semeia e ele colhe 100 vezes por um. Enriquece, prospera e fica muito rico. Pastor, o senhor está dizendo que eu vou ficar rico? Se ficar, meu irmão, lembra de mim. Pelo amor de Deus, querido. No dia que ficar rico, pelo amor de Deus, quando fizer aquele churrasco, em nome de Jesus, se não me ligar, vai queimar a carne. Se não me ligar, vai azedar a maionese, hein? Lembra de mim, irmão. Porque tem gente que é ávido, está com problema. Alô, pastor Júnior. E aí o telefone toca, parece Missão Impossível. Na semana eu estava vendo o filme do Missão Impossível com a Cristiane. E o filme era tão grande que a gente parcelou em 3 vezes, irmão. Cada dia a gente via meia hora. Aí eu olhava um para o outro: vamos dormir, vamos embora. Porque as missões eram muito impossíveis, que a nossa mente não conseguia atingir o que aquele cara fazia. Aí a gente olhava um para o outro: hoje já deu, vamos dormir, amanhã a gente termina o filme. Ficamos a semana toda vendo o filme parcelado, irmão. Você riu porque eu acho que você faz isso também, em nome de Jesus. Não é só eu que estou ficando velho, não. Gente, vocês não são crentes não, tá? Escuta, quando Deus virar a sua sorte, não esquece de quem começou com você. Quando Deus mudar a sorte, não esqueça de onde você saiu. Quando Deus virar a chave, não esqueça quem você é. Pastor, por que o senhor está dizendo isso?
Porque eu creio que esse ano tem algo de Deus muito grande para acontecer nesse lugar aqui. E esse texto não sai da minha mente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração de homem nenhum o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. O que Deus tem preparado para você é algo de uma dimensão tão grande que ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu e nunca subiu no coração de homem nenhum o que Deus está separando para você. Terça-feira a gente começou a nova série de mensagens. Eu estava lendo um texto e Deus me fez aquele texto saltar aos meus olhos. Vocês vão entrar ou entraram numa terra que vocês não conquistaram. Vocês estão comendo do que vocês não semearam. E aquilo invadiu meu coração. Falei, Deus, faz isso comigo. Me dá um lugar, sabe, que eu não construí, mas vai estar pronto. Eu detesto obra. Deus me dá isso, que já está pronto. E aí quando eu cheguei em casa, a Cristiane falou, amor, você estava pregando, e aquele texto, Deus falou no meu coração que vai nos dar um lugar que já está tudo pronto. Eu falei, oh meu Deus, acho que o Senhor não falou só comigo, falou com ela também. Então aviva a nossa fé. Tem promessas que você vai tocar, que você não semeou para você colher aquilo, mas você vai colher. Escuta, tem bênçãos que você vai abraçar, que você, sabe, não fez nada para que aquela bênção chegasse a você, mas a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, ela está, sabe, fluindo nesse lugar aqui. E se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você tem olhos para ver, veja o que Deus está fazendo aqui. Isaac semeia. Ele prospera, enriquece, e a Bíblia diz que ele vai além, ele fica riquíssimo, possui ovelhas, bois e um grande número de servos. Mas escuta, os filisteus tinham inveja. Por que o tempo de crise é tempo de amadurecer? Porque para lidar com o invejoso a gente tem que ser maduro. Para lidar com o invejoso, tua carcaça tem que estar pronta, senão tu perde a tua bênção. Senão você vê escorrendo pelos teus dedos a conquista que Deus te deu. E Deus não vai te dar nada para ser desperdiçado. Deus é intencional em tudo que Ele faz. Aquilo que Ele te der tem um propósito para abençoar a sua vida. E tem outra pessoa que vai ser abençoada através da sua vida. Mas os filisteus invejam Isaac. Verso de número 15, acompanhe comigo. Por isso lhes entulharam os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão. Enchendo de quê? Ei, vai ter gente jogando terra no poço que você recebeu como herança. Mas o tempo da crise foi o tempo da manifestação de Deus. Foi o tempo do lugar secreto. Foi o tempo da oportunidade. Foi o tempo que você cresceu e criou habilidades. Para quê? Para lidar com as adversidades. Olhe para o seu irmão e diga assim: você precisa aprender a tratar com as adversidades sem perder de vista quem você é. Os caras enchem de terra, verso de número 16, você está comigo? Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Olhe para mim, tem gente que gosta da gente, enquanto a gente está na miséria, enquanto a gente é aquele coitadinho. Tem gente que, você é lindo, você é maravilhoso. Sabe por quê? Porque enquanto você é pequenininho, ele tem controle e domínio sobre você. Mas você começa a crescer, começa a acontecer algumas coisas diferentes. Vai ter gente que vai dizer: não dá mais pra gente andar junto, tu já cresceu demais, tu tá maior do que eu.
Mas olha o que diz o texto. Verso de número 17. Você está comigo aqui? Então vamos. Então Isaac fez o quê? Saiu dali e se acampou no vale de Gerar, aonde habitou. Isaac sai de onde estava e ele volta para onde? Eu vou voltar para Gerar. Eu vou voltar para o lugar secreto. Tempo de afronta é tempo da gente mergulhar na presença de Jesus. Estão afrontando você, estão fustigando você. Vá para o teu esconderijo. Vai para o lugar secreto. Pastor, é fácil? Não é não. É ruim a gente lidar com afrontas. Ainda mais de quem a gente espera o bem. Mas a Bíblia diz no versículo 18: tornou Isaac a abrir outros poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai lhes havia. Sexto lugar dessa mensagem: não esqueça dos marcos antigos da sua vida. Tem gente que começa a avançar, esquece de onde veio, o que aconteceu até chegar aqui. Ele abandona e apaga os marcos antigos. Não esqueça dos marcos antigos. Estabeleça eles. Sabe por que eu estou aqui pregando hoje? Porque meu pai acreditou em mim quando ninguém acreditava no Júnior. Literalmente, ninguém acreditava no Júnior. Meu pai acreditava e a santinha ali, só Deus para botar um filtro nos olhos dela para acreditar em mim. A igreja de onde eu vim, o pastor não acreditava em mim. A rapaziada, ninguém acreditava em mim. Tem um amigo da infância. Alguém pegou um vídeo meu e pôs em algum lugar. E esse cara viu. Ele entrou em contato comigo, me ligou e falou assim: caramba, Júnior, tu é pastor, cara. Eu falei: é. Ele falou: inacreditável. Eu falei: futebol clube. Ele falou: Júnior, é inacreditável, cara. Eu nunca ia imaginar que você ia ser um pastor. Caramba, eu tô vendo teu vídeo aqui sem parar, meu irmão. Cara, eu já chorei vendo você pregar aqui. Eu nunca ia imaginar que você ia estar pregando, Júnior. Sabe por quê? Porque ninguém acreditava no Júnior, mas o meu pai acreditou, a Cristiane acreditou. Aonde eu vou pregar, eu falo do meu pai. Sabe por quê? Marcos antigos. Ele acreditou quando ninguém acreditava. Não se esqueça dos marcos antigos. Isaac, desentulhou os poços. E aí os servos perguntaram: que nome que a gente vai dar para o poço? O mesmo nome que meu pai deu. Pode colocar. Só que olha o que diz o texto, verso de número 19. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço com água nascente. Mas os pastores de Gerar fizeram o quê? Contenderam, brigaram com os pastores de Isaac. Porque contenderam com os pastores de Isaac. Essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque significa, sabe o quê? Contenda. Você tem uma bênção de Deus na tua vida? Eu posso estar no tempo de crise, mas eu sei que eu tenho uma bênção de Deus na minha vida. Eu não vou entrar em contenda nenhuma. Irmão, fuja de contenda. Eu vou repetir para você em nome de Jesus: fuja de contenda. Ai, pastor, eu gosto de uma treta. Foge, meu irmão. Eu vou jogar e vou sair correndo. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Foge de contenda. Tem gente que ama uma briga. Tem gente que ama uma disputa. Eu louvo a Deus que eu casei com uma mulher pacificadora, irmão. Eu acho que quando a Cristiane casar, ou quando ela morrer, vamos casar, é mole? Tá repreendido, né? Ah, meu Deus do céu, fiquei até preocupado agora. Ó, quando eu morrer, não casa de novo, não. Não casa, hein?
Senão eu vou voltar para puxar sua perna. Pastor esotérico. Escuta, quando a Cristiane morreu, acho que vão canonizar ela, irmão. Santa Cristiane de Realengo. Santa pacificadora. Cara, nunca vi, cara. Uma briga terrível. Ela consegue achar um ponto de equilíbrio. Não, gente. Vamos acalmar. Agora você já viu que tem gente que é a irmã Peixeira. É o Zé Peixeira da igreja. Cara, ele quer arrumar uma briga. Ele quer arrumar uma contenda. Você tem a bênção de Deus? Você tem uma promessa de Deus? Foge da contenda. Porque você está semeando numa terra que ninguém está prosperando. Mas porque você tem a bênção, você está prosperando. É isso que diferencia a gente. Todo mundo está fazendo, não tem colheita. Mas quem tem uma promessa de Deus, basta uma semente para aquela semente se transformar em 100. Então eu não preciso de briga, só preciso continuar no lugar secreto, porque enquanto eu semeio, Deus está multiplicando o fruto do trabalho das minhas mãos. E eu profetizo em nome de Jesus, tu vai viver uma semana de prosperidade, de abundância, de felicidade. Vai ter alegria na mesa da tua casa. Ei, casal, vai ter alegria lá naquele quarto, aleluia. Tem umas irmãs que deram glória aí. Tá querendo, varoa. Vamos lá, verso 21. Então cavaram outro poço. Também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Se Ezequiel é contenda, Sitna é briga. Ei, foge de contenda. E mete o pé da briga, meu irmão. Eu tenho uma bênção de Deus. Eu tenho uma promessa de Deus. Fica com a tua briga. Eu fico com a promessa. Eu amo o texto que diz que os pastores de Abraão estavam brigando com os pastores do Ló. Rolando um maior fight. Abraão diz assim: não é bom isso. Faz o seguinte, Ló. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para lá, eu vou para cá. Ele tinha conhecimento. Ele sabia. A bênção de Deus está sobre mim. Eu não preciso brigar. O Ló olha para as campinas de Moabe, tudo verdinho. Fala: Abraão, eu vou para lá. E o Abraão vai para um lugar deserto. Abraão prospera. E Ló vai armando a tenda cada dia mais próximo de Sodoma. Quem tem uma aliança com Deus, quem tem uma promessa de Deus, não precisa de briga. Para onde eu for, eu vou prosperar. Ah, me mudaram de setor. Pode te botar no setor mais sinistro. Você vai prosperar lá. Ninguém vende aqui, eu vou vender. Ninguém dá certo aqui, eu já dei. Ninguém prospera aqui, eu já prosperei. Ninguém avança aqui, eu já avancei. Sabe por quê? Eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Você está entendendo isso hoje? Verso 22 eu encerro. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe de quê? Reobote. E diz: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Reobote significa rua larga, lugar amplo. Deus vai nos dar ruas largas. Deus vai ampliar os teus territórios. E eu não estou pregando uma mensagem para te ajudar, para você ficar felizinho, não. Eu estou profetizando sobre a tua vida, que Deus está alargando as nossas tendas. Deus está alargando o lugar da minha habitação. Escuta a minha voz, a tua voz vai chegar longe. Escuta onde você nunca imaginou. A tua voz vai chegar. A minha voz a partir de amanhã vai chegar lá na Angola. A voz da pastora vai chegar lá. Eu
Eu nunca imaginei que ia chegar lá. Mas escuta, Deus está alargando. E eu quero declarar, Ele vai alargar os teus territórios. Ele vai alargar as tuas fronteiras. Reobote, é tempo de alargamento. Você pode dizer glória a Deus hoje, querido? Verso 24 eu encerro. No versículo 2, Deus aparece e fala: não vai para o Egito. Verso 24, não dá para a gente dimensionar o tempo. Do versículo 2 ao versículo 24, tem tempo aí. Você está me ouvindo? Deus fala lá no verso 2, não desce. Isaac permanece, semeia. Se ele semeia, espera a colheita, demorou tempo. Quando chega no verso 24, aí minha cabeça pira. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Olhe para mim. Deus fala com um cara, ele começa a trabalhar por causa de uma palavra. Passa tempos, passa o tempo da semeadura, regar, esperar crescer, até meter a foice e colher. Quando ele colhe, escuta, ele colheu a bênção estabelecida, ele começa a cavar o poço. Cava o primeiro, dizem: não, esse é nosso, eu não vou contender, o nome desse poço é Ezeque. Ele cava outro poço, brigam também, ele diz: eu não vou brigar, o nome desse é Sitna. Ele vai para outro lugar, cava o poço, ele acha água, e por esse ninguém briga. Ele disse: esse é o lugar do nosso alargamento. Deus está estendendo, as nossas ruas estão alargadas. Deus aparece para ele agora. Sabe por quê? Deus nos dá uma palavra, eu tenho que obedecer e andar debaixo da revelação da palavra, porque quando eu ando na revelação da palavra, Deus se manifesta outra vez para mim. Escuta, Deus já liberou uma palavra, eu estou andando nela, irmão. Pastor, como está sendo os dias? Eu só estou andando por uma palavra que Deus falou lá atrás. Pastor, Deus não falou mais nada, Ele só mandou caminhar. E Ele só disse: Júnior, a minha graça te é suficiente. E eu estou andando na palavra. Escuta, quando a rua ficar larga, Ele vai aparecer de novo. Quando a rua ficar larga, você vai me ver de uma roupa nova. Quando a rua ficar larga, meu irmão, não vai ter mais lugar para você se sentar. Quando a rua largar, meu irmão, escuta, o que Deus vai fazer são coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem subiu no coração de homem nenhum. Quando Deus alarga, não tem nada e ninguém que paralise a ação de Deus. E eu profetizo que Deus está alargando as tuas ruas, os teus territórios, o todo da tua habitação está sendo alargado. Deus está num tempo de alargamento. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você, querido.